Primeiramente, eu quero agradecer a você por você ter parado o que você estava fazendo e tá aí dando atenção ao vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. E também quero pedir a você que, se você não for inscrito no canal, que você possa se inscrever no canal, ativar aí o sininho de notificações para você acompanhar todos os novos vídeos que nós lançarmos no canal e deixar no final do vídeo os seus comentários sobre o que você achou do vídeo, se você conhece algo parecido ou não, e se possível for, que você também possa compartilhar esse vídeo com os seus amigos nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado então, mais uma vez, por você estar vendo o vídeo. Bom, na história de hoje, nós vamos falar um relato de um rapaz que morava em uma igreja. Ele era um pastor auxiliar e uma determinada noite ele foi visitado por um fantasma dentro da igreja. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre um fantasma na igreja. Então vamos ao vídeo. Essa história ela começa da seguinte maneira. Havia um rapaz que ele era um auxiliar do pastor em uma determinada igreja. E todos os dias, após o culto, o pastor ia embora para sua casa e esse rapaz ele permanecia ali na igreja para tomar conta do salão, tomar conta ali do lugar, para ninguém entrar na igreja, para garantir que a igreja ficasse guardada e que ninguém entrasse ali para roubar a igreja. E o quartinho onde esse rapaz dormia ficava nos fundos da igreja. Havia a igreja, o que era o salão onde fazia o culto, e lá no fundo do quintal da igreja era onde ficava então o quartinho que esse rapaz dormia. E todos os dias no culto, o rapaz ficava com as portas da igreja até por volta de umas 10 horas. E quando chegava aí por volta de 10 e pouco da noite, esse rapaz então fechava as portas da igreja, tomava seu banho e ia para a cama dormir. E com o passar do tempo, chegou um período em que esse rapaz começou a escutar barulhos que vinham de cima do altar da igreja. E algumas vezes o rapaz chegou até mesmo a ligar para o seu pastor, achando que fosse algum ladrão, alguém que estivesse ali roubando a igreja. E algumas vezes em que o rapaz ligou para o pastor chegou até aí, até a igreja, para ver o que estava acontecendo. E quando o pastor chegava lá na igreja, o pastor juntamente com o auxiliar entrava na igreja para ver o que estava acontecendo e notavam que tudo estava de acordo, não havia ninguém dentro do salão e nada havia sido roubado, nem sequer havia sido mexido. E passado então um tempo, chegou uma determinada noite em que esse rapaz acordou de madrugada escutando um barulho que vinha de lá de dentro da igreja e parecia que estavam mexendo nos instrumentos que estavam em cima do altar da igreja. E esse rapaz então pensou consigo, bom, eu já liguei para o pastor algumas vezes e todas as vezes que o pastor veio até aqui, nunca tinha ninguém dentro do salão. E eu apenas incomodava o pastor e ainda passava como se eu fosse um mentiroso, pois tudo estava da mesma forma que havia sido deixado. Dessa vez então, pensou o rapaz consigo, eu não irei chamar o pastor, eu mesmo irei até o salão ver o que está acontecendo. Então o rapaz assim fez. Ele se levantou e com muita cautela ele foi até o salão ali da igreja, pois, como eu falei, o quartinho onde ele dormia ficava nos fundos do quintal da igreja. E ele chegou então na porta do salão da igreja e com muita cautela, pois já era altas horas da madrugada e ele estava com muito medo, ele abriu a porta do salão bem lentamente, bem devagarzinho, sem fazer ruim. E o salão estava com as luzes toda apagada e a única luz que iluminava o salão eram poucos raios de luz que entrava pela janela, que era justamente a luz que vinha do poste da rua. E quando ele abriu a porta e ele olhou
diretamente na direção do altar, pois o barulho vinha de cima do altar, ele notou que havia um ser espiritual parado em cima do altar. E este ser espiritual, ele não tinha características humanas. Era um ser com as vestes toda branca, com uma luz reluzente em volta. E aquele ser, ele não estava com os pés apoiados no chão, mas sim ele estava levitando, como se ele estivesse flutuando ali sobre o altar. E aquele ser, então, quando viu o rapaz olhando para ele, aquele ser olhou diretamente na direção do rapaz, e o rapaz, ao ver aquela entidade espiritual olhando para ele, o rapaz não teve força alguma, a não ser ficar ali parado, imóvel, sem ter reação alguma. E aquele ser, então, ele veio numa velocidade muito rápida, como se estivesse levitando até o rapaz, e encostou o seu rosto bem próximo ao rosto daquele rapaz. E aquele rapaz, então, vendo aquele espírito ali diante dele, aquele rapaz não teve força alguma, a não ser cair desmaiado, totalmente inconsciente. E esse rapaz, ele conta que ele ficou ali caído, desmaiado, por alguns minutos. E passado então alguns minutos, ele se levantou, aquele rapaz ele tornou a recobrar a sua capacidade de raciocínio. E ele se levantou ainda meio atordoado pela situação, pois ele tinha acabado de ficar face a face com um espírito que ele não sabia que ele nem sequer sabia qual a intenção daquele espírito. E aquele rapaz então se levantou com muito medo e tremendo dos pés à cabeça, e correu para o seu quarto. E ele fechou as portas do seu quarto e pegou o telefone e ligou imediatamente para o pastor, dizendo o que havia acontecido. E não demorou muito tempo, o pastor chegou à igreja, e então o rapaz contou para o pastor tudo o que havia acontecido. E no início o pastor achou que fosse coisa da imaginação do rapaz, por ele estar ali sozinho, pensando que ele estivesse com medo, e achou que fosse fruto da imaginação do rapaz. Mas o rapaz garantiu que o que ele viu foi real. Ele viu um espírito ali sob o altar da igreja, e ele não estava sonhando, ele estava perfeitamente acordado. E o pastor então naquela noite pegou o rapaz e o levou para a sua casa, e o rapaz passou o resto da noite na casa do pastor. E daquela noite em diante, aquele rapaz, ele nunca mais quis dormir ali na igreja. E a partir daquela noite, após os cultos, o pastor ia embora para sua casa, e o rapaz então ia para a sua casa também, dormir juntamente com a sua família. Essa é a história desse rapaz. Um fantasma sobre o altar da igreja. Essa história realmente é assustadora, e esse rapaz garante que essa história é verídica. Bom, pessoal, realmente é uma história bem assustadora, porque esse rapaz, ele morava sozinho ali na igreja, e no momento que ele viu essa aparição, ele estava sozinho. E se nós formos olhar pelo ponto de vista do rapaz, nós iremos perceber que realmente é uma história bem assustadora, porque no momento em que ele teve essa visão, ele estava só. E geralmente, quando nós estamos sozinhos, o medo que nós sentimos é bem maior do que quando nós estamos acompanhados com alguma pessoa, não é verdade? Bom, este era o relato que eu tinha para contar para vocês. Um fantasma na igreja. Muito obrigado pela sua atenção. Valeu e até a próxima.